Olá, queridos, estamos chegando com minutos de esperança. Salmos 73, do versículo 1 ao 5. Vamos dar uma olhada. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Eis que eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas eles estão firmes em sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Aqui nós vemos um salmo de Asaf, bastante conhecido. Queridos, muitas pessoas estão amarguradas com Deus. Pode isso? Amargurados com Deus? Às vezes nós vemos pessoas dizendo: pastor, eu creio que eu não vou mais na igreja. Eu não vou porque não é por sua causa, não é por causa das pessoas, porque eu gosto das pessoas da igreja, mas eu estou brava com Deus. Eu pedi para Ele um milagre e Ele não me respondeu. Eu cria que Ele faria o que eu havia pedido e Ele não me respondeu. E esta pessoa saiu da igreja, e muitos fazem isso. Depois de um tempo, orei e não recebi. Deus não foi fiel comigo. Ele não me ama, eu estou indo embora da igreja. Quantas pessoas hoje abandonam a congregação, abandonam a igreja, porque pensam que Jesus não está olhando para ele. Querido, nós vemos aqui um quadro parecido. Asaf, ele ficou bem nervoso, bem embrutecido, ele fala no Salmos 73. Se você olhar esse salmo, ler o capítulo todo, você vê o que aconteceu com esse salmista. Asaf, ele havia escrito 12 salmos proféticos. Era homem de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era maestro, ele era o chefe da música, mas ele diz: eu quase escorreguei. Por que ele quase escorregou? Ele estava fazendo uma avaliação distorcida da realidade entre o homem e Deus. Ele não estava tendo uma visão correta, e nós não podemos avaliar através de uma ótica simplista, uma simples análise humana, dizer: Deus abençoou o ímpio, Deus abençoou aquele que vive em pecado e ele não tem me abençoado, eu que sou fiel, eu que estou na casa. Era isso que Asaf estava fazendo. Na verdade, ele estava dizendo: eles não merecem ter o que têm. Eu olho para o ímpio, os filhos são abençoados, eu olho para o ímpio, eles são prósperos, e eu estou aqui me santificando e nada acontece na minha vida. Então ele estava querendo dizer: eles não merecem ter, eu mereço e o Senhor não me dá. Então Asaf, analisando sobre essa ótica, ele ficou amargurado, entristecido com Deus, a ponto dele dizer: inútil é conservar o meu coração em santidade, inútil é ter mãos purificadas. Esse era um raciocínio materialista. O nosso Deus não está muito preocupado nas coisas materiais, Ele está preocupado com as coisas espirituais. Ele sabe o melhor para você, mas naquele momento Asaf não compreendia. Raciocínio de uma ótica simplista tirou os olhos da eternidade, tirou os olhos do Deus eterno, do Deus que ele adorava, do Deus que ele servia, e ele passou a olhar como ser humano. E às vezes isso pode brotar no teu coração também. Cuidado para você não fazer isso. Ah, mas eu tinha uma empresa e eu vendi e quis comprar uma outra melhor, eu orei a Deus e abri uma outra empresa e agora eu estou falindo. Que Deus é esse? Ele não merece fidelidade. As pessoas fazem isso. E pode ser com qualquer um, porque aconteceu com Asaf. Cuidado, porque Asaf perderia muita coisa. E você que está se afastando de Deus, achando que Ele não te abençoa, você está perdendo muito. Tirou os olhos da eternidade, ignorou que Deus tem resolvido outros problemas muito mais sérios. Você lembra aquele paralítico que ao descer pelo telhado ele disse:
perdoados estão os seus pecados. Depois as pessoas começaram a criticar, disse, perdoado o pecado. Por que ele não fala, levanta e anda? Jesus, sabendo disso, disse para o cego, levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa, e curou. Jesus tinha outras coisas, era prioridade de outras coisas. Deus está fazendo coisas que o materialismo não compreende. Deus tem outras prioridades e Asaf não conseguia entender isso. Deus é tremendo, Deus não cria esse tipo de filhos mimados. Os filhos acham, Deus não fez, eu vou sair. Faz biquinho para Deus. Não, não é por aí. Asaf tropeçou. Ele mesmo disse, quase tropeçou, quase escorregou. Foi um tropeço, mas ele disse quase que eu caí, mas eu me equilibrei. Ele confessou isso na palavra. O maior problema de Asaf foi a comparação. Você comparar, eu não tenho, mas aquele tem. A pessoa que começa a comparar está fazendo uma medição errada. A matemática não vai bater. O resultado da matemática sua, do que Deus quer de você, não bate com o do teu irmão. Não compara com ele, porque o resultado não vai bater. Cada um é individual, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma complexidade, cada pessoa tem um histórico e o trabalhar de Deus é diferente para cada pessoa também. Medir um outro comparando consigo mesmo, não faça isso. Você é uma outra pessoa, o outro Deus tem um outro tratamento. Queridos, é com você. Você lembra daquela parábola que o Senhor chamou os trabalhadores? E depois ele chamou alguns de manhãzinha, de madrugada, e outros chamou na última hora e pagou o mesmo salário. E reclamaram, ô Senhor, tu és injusto. A parábola diz bem isso. Eu trabalhei o dia inteiro, sol causticante, e o Senhor me deu o mesmo tanto. Ele diz, olha, o que eu combinei com você, eu não te paguei? É mal aos teus olhos que eu seja bom? Então está aqui o que eu combinei com você. Então nós não podemos comparar. Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu. No final é vitória, no final é céus, no final é glória, no final é coisas boas. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Oh, não faça como Asaf. Não abandone a casa de Deus. Não escorregue, não compare. Não compare você mesmo com outro. Essa comparação atrapalhou muito. Outro erro que ele cometeu é transferir a sua frustração para Deus. Ele estava frustrado com a vida. Ele estava decepcionado com o agir de Deus na vida dele. E ele transferiu a culpa. Ele dizia, Deus, tu és o culpado. O Senhor tem poder para me abençoar e o Senhor não me abençoou por quê? O Senhor é o culpado. Não vou te adorar mais. Não vou cantar mais. Eu vou sair da igreja. Em outras palavras, Asaf fez isso. Transferiu essa frustração para Deus. Ele pode tudo, por que não faz? Ele conclui que Deus está falhando, que não merece a sua fidelidade. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou me santificar se Deus não faz o que eu venho pedindo há anos? Não é assim que funciona. São pessoas materialistas que não compreenderam o agir de Deus. Asaf cai em si. Logo no finalzinho, esse capítulo do Salmos 73, ele cai em si e diz que tenho eu além de ti. Quando eu entrei na presença do Senhor, eu vi, o Senhor me mostrou que os ímpios estão em lugares escorregadios. E eu vi que não há salvação para eles, mas o que tem eu na terra, o que tem eu nos céus, somente a Deus eu tenho. E ele diz, eu vou servir a Deus pelo resto da minha vida. Queridos, não adianta ficar amargurado com Deus. Não adianta fazer como fez a mulher de Jó. Ela aconselhou a Jó a amaldiçoar Deus. Vai amaldiçoar Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Não adianta amaldiçoar Deus. Não adianta. O profeta Isaías diz que ai daquele que contende com seu Criador. Ai daquele. Nós não precisamos amaldiçoar. Então, meus queridos, não fique bravo com Deus. Se você pensou em sair da igreja, pensou em desistir da fé porque Ele não resolveu os teus problemas, é porque o teu problema não significa tanto assim. Vai ter um dia difícil, que realmente você vai precisar de Deus. Não se afaste dele, continua firme, não fique bravo com Deus.
Não fica zangada, amargurada com Deus, que a pior amargura, a amargura já é difícil. Você ter amargura de pessoas, quanto mais amargurado com Deus. Oh, querido, tira isso hoje. Minuto de Esperança veio falar isso para você. Muda isso. Não abandone a congregação. Fica firme com Deus. Não fica medindo você com outro. Deus tem algo na tua vida e Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Senhor Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Não tem outro nos céus além de Ti. Na terra não há outro além de Ti, segundo Asaf, Senhor. Quando ele entrou no Teu santuário, na Tua presença, ele percebeu que os ímpios estão em lugares escorregadios, Senhor. Ó Deus, mesmo aqueles que estão nas igrejas, Senhor, que estão praticando iniquidade, Pai. Às vezes o outro que está santificando olha e diz, mas ele está vencendo e eu não, e ele tem uma vida irregular na presença da casa do Pai. Oh Deus, não deixa nós olharmos para o outro, Senhor. Oh Senhor, Asaf começou a olhar, Pai, tirou o seu olhar do eterno, do Senhor que é eterno, começou a olhar na dimensão terrena e quase escorregou, Senhor. Não deixe isso acontecer conosco. Nos leva, eleva os nossos olhos para Ti, Senhor. Que nós possamos contemplar a Tua formosura e as promessas, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Sê conosco, abençoe os Teus filhos, aqueles que estão ouvindo, assistindo Minutos de Esperança, em nome de Jesus Cristo, que eles possam estar firmes na Tua casa e continuar em santificação, que este é o caminho e nós devemos andar nele, não tem outra saída. Muito obrigado por esta revelação do Evangelho. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Assina aí o nosso canal, compartilha, também clica aí no sininho para você receber todas as postagens nossas, tá bom, querido? Que Deus te abençoe e te guarde.